Bueno, primeiro eu queria agradecer ao Tony, certo, e falar da surpresa, tá? Surpresa pelo... Hoje nós, no meio, no movimento, nós temos pessoas muito mais significativas, com muito mais vivência do que a minha, tá? Para dar algumas sugestões, ideias, enfim. E de ter sido lembrado o meu nome, tá? Para fazer esse vídeo, enfim, para ser posto no canal. Então, agradecer e se dizer surpreso, tá? E segundo, parabenizar. Eu acredito que são desse tipo, dessas iniciativas que hoje nós necessitamos do movimento, onde vai informação de uma forma gratuita, enfim, que todos tenham acesso, tá? Então, tá de parabéns, Tony, e agradecer novamente por ter lembrado do meu nome. Minha história no movimento se deu início, na parte artística, se deu início na década de 80, tá? Eu venho de uma família totalmente ligada ao campo, da parte paterna, no caso, são todas pessoas ligadas ao campo, ligadas à pecuária, enfim, esse tipo de coisa. E na década de 80 nós tivemos a vontade de participar de um clube de dança. Quando eu falo nós, é eu e a minha irmã, enfim, porque nós iniciamos junto essa caminhada. Depois, enfim, ela parou por motivos particulares e eu continuei. Então nós iniciamos num grupo do bairro. Eu sou natural de Vacaria, minha querência é Vacaria, hoje meu pago é Antônio Prado. Nós iniciamos num grupo do bairro, tá? Um grupo de projeção folclórica, o nome era Alma Pampiana. Ali foram os primeiros passos da dança. A partir daquele momento nós queríamos mais, enfim, daí nós fomos para o departamento artístico do Porteira do Rio Grande, tudo isso em Vacaria, daí participamos dos grupos de dança. Nessa minha caminhada eu tive vários instrutores, enfim, que no caso a minha formação foram vários instrutores de diferentes segmentos. Eu acompanhei toda a mudança quando eu falo a mudança nossa, a partir da Carta de Vacaria de 92, redigida pelo Paixão Cortes, enfim, e foi lançado num curso no Porteira do Rio Grande. Então eu participei de todo esse movimento, eu acompanhei todo esse movimento. E paralelo a isso, eu iniciei minha caminhada como instrutor de dança. Eu iniciei minha caminhada, comecei dando aula numa entidade aqui na cidade, no município vizinho a Vacaria, CTG Querência de Santa Bárbara, do município de Ipê, lá por 91, 92. Em 94, o nosso instrutor, o Joacir Borges, ele instruía os grupos de dança do Porteira do Rio Grande. Ele foi dispensado, enfim, e surgiu a possibilidade de eu ir para Chapecó junto com ele. Eu iria trabalhar com a categoria de base da aula de chula. E eu, na época, me aventurei, fui junto com ele. Paralelo a isso, eu já trabalhava, enfim, já instruía essa entidade do IP. Fui para lá, fiquei um ano lá, depois voltei para Caxias, por motivos profissionais eu voltei para Caxias. Voltando para Caxias, eu voltei a trabalhar no CTG Querência de Santa Bárbara, no IP. Novembro de 1997, o pessoal de Antônio Prado, do CTG Cancela do Migrante, veio falar comigo, na época os coordenadores, que eles tinham o sonho de dançar no rodeio de Vacaria, com o grupo adulto. E se eu topava o desafio de trabalhar com eles. Então, em novembro de 97, eu vim para Antônio Prado. Até esse ano vão fazer 20 anos de casa, CTG Cancela do Imigrante. Eu vim para preparar o grupo para o rodeio de Vacaria. O que aconteceu? Fiz o trabalho com o grupo adulto, nós ficamos em 12º. Nunca vamos esquecer, até porque na época, assim, Vacaria tinha 30 grupos adultos, por exemplo. E eu, instrutor novo, enfim, com um grupo novo, nós ficamos em 12º. Foi assim um passo, algo que me marcou muito, que me deu mais gana de continuar o trabalho. A partir daí nós voltamos e criamos os grupos de base do CTG Cancela do Migrante, porque até então não tinha, só tinha o grupo adulto. E ali se deu o início de toda uma caminhada, enfim, de todo um projeto
com o Paixão Cortes, enfim, que até hoje, nós não temos mais o projeto em função da questão de saúde do próprio folclorista, mas que se iniciou ali. Mas basicamente foi assim, a minha caminhada como instrutor se deu início aí. E depois foram várias entidades, infinitas entidades, eu trabalhei com grupos de Santa Catarina, de Caxias do Sul, enfim. Mas a minha história é mais relacionada com os TG Cancela do Imigrante. Bom, em 98 nós tínhamos, em dezembro de 98 tinha o rodeio de Antônio Prado, o rodeio nacional. Nós tínhamos a ideia de fazer algo diferente. Eu desde essa época eu imaginava assim, pensava, e até hoje eu acho que nós temos que fazer algo mais no movimento. Não aquele mero trabalho de instruir, ensinar e participar do concurso. Até porque eu acredito que o troféu, enfim, é válido, ganhar o rodeio é válido, isso é bom para o ego da gente, é bom para as crianças, para os pais. Mas o movimento hoje não é só isso. Então nós tínhamos, na época com os coordenadores, nós tínhamos a ideia de trazer algo mais para o movimento. E havia os cursos do Paixão. O Paixão ministrava os cursos, tá? E nós tivemos a ideia, enfim, de trazer um curso para Antônio Prado. Ele estava dando curso em Anarré, que nós sentamos lá, conversamos com ele apresentou para nós o MOGAP, que seria o Projeto Cultural de Antônio Prado. E dentro desse projeto teriam vários cursos, curso do Manual Azul, curso do Achegas, curso das danças inéditas, que na época, enfim, estava lançando, edição de livros, e nós se encantamos com o projeto. E dentre todos esses cursos que ele apresentou o curso para nós, que era o curso do tropeirismo Biriva. E ele falou que tinha apresentado para várias prefeituras, várias secretarias de educação, várias entidades, enfim, e nenhuma se interessou para fazer o curso. E nós saímos de lá todo assim motivado com a ideia de trazer esse curso para Antônio Prado. Chegamos aqui, mobilizamos a comunidade, enfim, essa comissão com o prefeito, patronagem, enfim, e topamos a ideia. Então realizou-se o primeiro curso Biriva em 1998. Consequentemente, em dezembro, realizou-se o primeiro concurso Biriva, onde se consagrou-se campeão o TG Brasão do Rio Grande de Canoas. Então ali foi o passo inicial de todo um projeto, de toda uma história do Cancela do Imigrante e Antônio Prado, juntamente com o folclorista. Porque nós tínhamos essa ideia, tanto que eu tenho uma frase que eu carrego comigo, que na lápide do Mário Quintana, na lápide fúnebre dele, no cemitério, está escrito: "Eu não estou aqui". Por que ele não está aqui? Porque ele deixou todo um legado para nós, enfim, esse tipo de coisa. E eu sempre me preocupei com isso. Me preocupei com a formação das pessoas. Eu acredito que tem que ser ótimos dançarinos, mas tem que ter algo a mais. E ali nós começamos toda uma caminhada. Foram realizados 8 cursos, por exemplo, com o Paixão. Foram feitas 4 edições de livros, nós conseguimos um patrocínio para 4 edições de livros. Foram feitas reconstituição de danças, por exemplo, do shot de roda, do shot de troca-par aqui em Antônio Prado, juntamente com alguns instrutores, enfim, com os grupos das pessoas aqui de Antônio Prado. Foram feitas reavaliação de todas as danças, tá? Porque nos cursos nós sentávamos aqui, por exemplo, na quarta-feira com alguns instrutores e faziam pegavam as obras e reavaliavam todas as obras, enfim, do folclorista para o final de semana ser passado no curso para não ter dúvida. Então foi toda uma caminhada e nós orgulhamos muito disso, porque se nós formos pensar, analisar, ver hoje, por exemplo, nós temos poucas entidades que tenham essa história. Por exemplo, nós podemos pegar o TG de Flores da Cunha, ali do meu amigo Nito, o TG do Índio José, lá de Santa Rita, do Paraguai, do Carlinhos, os rio-grandenses de Campos Borges, o próprio TG Os Praianos em Florianópolis, quando o Rui estava lá, era uma entidade que trabalhou muito, que se preocupou. O Pampa do Rio Grande, no início, foi uma entidade que teve esse projeto. O que eu estou dizendo agora são entidades que teve um longo caminho, não foi esporádico. Por exemplo, realizou um curso, depois não houve a possibilidade de fazer mais. Eu estou citando exemplos de entidades que teve todo um trajeto, todo um caminho, todo um trabalho com o Paixão. E isso é um orgulho muito grande para nós e nossa comunidade e as pessoas que passaram por dentro do Cancela do Imigrante na época
de ter feito isso. Nos orgulhamos, enfim, de ter ganho o rodeio, de ter, por exemplo, você ter sido premiado no Rodeio Internacional dos Praianos, Rodeio Internacional de Vacaria, Fegadã, dentre vários outros, mas o que orgulha nós mesmos são esse tipo de coisa, sabe? Em especial a mim, por toda essa convivência, enfim, de ter tido todo esse trabalho, de nós ter deixado muita coisa para o Paixão. E dentro dessa caminhada, enfim, surgiu a ideia, enfim, a ideia de eu escrever escrever um livro, tá? Eu nunca me passou pela cabeça. Nós voltando do Nacional de Jataí, nós vínhamos conversando na parte de baixo do ônibus assim, e na época o Tony era o diretor artístico da CBTG. O Tony colocou para nós a questão do problema que não havia a descrição exata, a descrição coreográfica e a parte musical das danças do tropeirismo. Ele disse: vocês estão cobrando algo que é falado em curso, só que as pessoas que não vão no curso não têm, enfim, não têm o conhecimento. E depois ele me cobrou: quem sabe tu não escreve. Cara, quem era ele? Na época eu pensei de quem sou eu para escrever um livro. Mas depois nós fomos foi amadurecendo a ideia. Daí houve um curso, um painel de tropeiros biriba pela CBTG em Curitiba. Eu tive que organizar o material. Depois foram várias coisas assim que, quando eu me dei conta, eu tinha todo o material do livro descrito. Enfim, era só nós transcrever para o livro. Porque o que acontece? Se nós pegarmos a Dança dos Facões, a única que tem a descrição completa é a Dança dos Facões, tanto parte musical como tempo, enfim. O Chico do Porreto tem algumas considerações não achegas, como a Dança dos Facões. A chula que nós temos no manual, mas no manual azul, e é diferente do livro esse do MTG, a que nós temos no manual azul, a chula repetição, é diferente da chula biriba. E do fandango nós não tínhamos nada, então nós tivemos que fazer todo um trabalho de reconstituição. Enfim, foi feito, e hoje nós temos o livro. Eu tenho eu carrego algo comigo, uma ideia comigo, que tem uma frase que nós temos que desmonopolizar a informação. Ela vinha monopolizada na mão de 3, 4 instrutores. Agora, com o livro, eu posso mandar o livro lá para o Mato Grosso, por exemplo. As pessoas podem pegar, tem a parte musical, a parte coreográfica, fotos, enfim, ele explica todos os passos. Então, com essa concepção, com essa ideia, surgiu, enfim, a possibilidade de nós fazer, de ser feito o livro. Então, o livro está aí. Posso dizer que é um sucesso, porque foi mandado para toda parte do país, enfim. Hoje nós temos esse recurso que nós não tínhamos, por vários motivos. Do livro seria mais ou menos isso, assim. Hoje eu faço parte, eu faço parte da CBTG, né, desde 2007, eu faço parte da equipe técnica do CBTG. Eu era direcionado para o tropeirismo biriba, hoje eu já participo da questão na parte da interpretação. Eu fiz parte da equipe técnica do MTG daqui do estado, 2014, 2015, 2016. Mais ou menos isso, assim, o meu histórico, né, do movimento, enfim, essa questão do livro, a questão dos trabalhos, tudo que foi feito aqui no Cancelo do Imigrante. Me orgulho muito disso. Eu acredito que, eu já falei, nós temos que deixar algo. Tá? Além disso, o Tony pediu para mim dar algumas dicas para os novos instrutores, como que pode, os que estão iniciando assim, o trabalho, enfim, de instrução. Eu vejo e acredito que são cinco coisas básicas que o instrutor vai ter que trabalhar. Primeiro, eu vejo que as pessoas, quando eu falo as pessoas, eu digo as crianças, pais, coordenadores, patronagem, integrantes de grupo, ou todas as pessoas que fazem parte do departamento artístico de uma entidade, elas têm que acreditar no teu trabalho. Elas têm que acreditar no teu trabalho. Então, tu não vai conseguir fazer nada, tu não vai conseguir ter sucesso
se o grupo está rachado, se as pessoas não acreditam no que tu faz. Então acho que é fundamental isso, as pessoas acreditarem no teu trabalho. Tá? Eu carrego comigo que isso é meu, sabe? Eu gosto de trabalhar em entidade e formar pessoas, desde o grupo mirim, do grupo juvenil, do grupo adulto, do grupo chiru. Em todas as entidades que eu passei, que trabalhei e que havíamos essa confiança, as pessoas acreditavam no meu trabalho, no que eu falava, nós tivemos sucesso. Eu tenho vários exemplos de entidades que eu trabalhei que houve isso. Então a primeira coisa que eu vejo, que eu acredito, é as pessoas acreditarem no teu trabalho, enfim. Segunda coisa, tu ter por trás uma estrutura. Quando eu falo estrutura, é questão de coordenação, questão de músico, patronagem, trabalhar junto. O coordenador, ele é um auxiliar teu. Tu precisa dele, para tu se preocupar unicamente com a questão da dança, do ensaio, enfim, da parte musical. Eu acho que a segunda coisa fundamental é isso, é toda uma parte de estrutura. As pessoas têm que entenderem, as pessoas da entidade têm que entender que hoje para tu ter sucesso, tu tem que investir. Tu vai ter que investir em roupa, tu vai ter que investir em músico. É mais ou menos por aí. E é um investimento que tu não tem um retorno financeiro. O retorno que tu tem, o retorno que tu vai ter é um retorno prazeroso, de tu ver o teu filho, ou teu amigo, ou tua namorada, enfim, ou tua esposa, dançando. É esse retorno. Só que tem que haver esse investimento e tem que, em conjunto, os coordenadores têm que trabalhar contigo nessa questão. Primeiro, a questão de acreditarem no que tu fala. Segundo, toda uma parte estrutural por trás de ti, enfim, esse tipo de coisa. Terceiro, acho que o grupo tem que ter uma característica. Tanto musical, certo? Que eu acho que é fundamental. Hoje nós estamos vendo, nós estamos acompanhando assim, nos eventos que nós vamos, nós não sabemos qual o grupo que está dançando, porque o musical é um único só, toca para várias entidades. Não que isso seja errado, eu acho que se um músico toca para 10 entidades é mérito dele, sabe? Ou um conjunto, enfim, ou um instrutor da aula, é méritos dele, porque é um reconhecimento do trabalho, certo? Então não é culpa do músico, não falo que seja culpa do músico, mas eu acho que, é minha opinião, o grupo tem que ter uma característica, tanto na forma de dançar, como música, roupa, tem que ter aquela característica. Acho que um erro grave que alguns instrutores cometem assim é pegar uma fórmula que deu certo num grupo e levar para outro. Isso já foi comentado, acho que foi o Bolinha que falou num vídeo. Cada entidade, cada localidade tem uma particularidade, então acho que tu tem que trabalhar dentro dessa particularidade. O que deu certo com esse grupo aqui pode ser que não dê certo com aquele, então tu tem que manter essa característica do grupo, enfim, da forma de dançar, na forma de fazer as coisas. Então eu acho que, eu acredito que seja por aí. As pessoas acreditar no teu trabalho, ter toda uma parte estrutural te dando apoio, característica do grupo, certo? Quarta, trabalho. Tu tem que trabalhar, tu vai ter que fazer um cronograma de cobrar das pessoas, enfim. O trabalho é fundamental para qualquer coisa que tu vai fazer. Tu vai ter que se dispor, as pessoas têm que pegar firme. E sim, e a quinta, assim, que eu acho é o comprometimento do grupo. Eles se comprometerem com a tua ideia. Não adianta, tu pode ser o melhor instrutor, tu pode trabalhar, tu pode cobrar, tu pode ter toda uma estrutura, as pessoas podem acreditar em ti, só que se não houver o comprometimento do grupo, do material humano, eles se comprometerem contigo, com o teu trabalho, a coisa não vai para frente. Então, eu vejo que são essas 5 coisas básicas. Assim. Primeiro, as pessoas acreditar em ti, no que tu fala, enfim, no teu trabalho. Segunda, toda uma parte estrutural por trás, uma parte de apoio, enfim, coordenadores, todo esse tipo de coisa. Terceiro, o grupo tem uma característica, tem que ter uma... Eu vejo, assim, tanto na parte musical como na parte coreográfica, roupa, tem uma característica. Quarto, tem que haver o comprometimento das pessoas, tem que trabalhar com o comprometimento das pessoas, eles têm que se comprometer, tem que vestir a camisa da entidade. E quinto, o trabalho. Trabalhar, cobrar, fazer um cronograma de ensaios. Eu acredito que eu vejo dessa forma, se tu partir dessas 5 coisas e conseguir fazer isso, o teu sucesso
é muito provável que tu vai atingir o sucesso de tudo que tu planejou. Eu vejo mais ou menos dessa forma, assim, são 5 coisas básicas que eu acredito que dê certo. Tá? As entidades que eu trabalhei, as entidades que eu passei, onde houve esse comprometimento, essas 5 coisas fundamentais, deu certo. Sabe? A probabilidade deu certo, e se tu conseguir fazer com que conseguir uma entidade que pense como tu e tu trabalhe dentro dessas 5 formas, a probabilidade de dar certo é muito grande. Bom, eu acho que é isso. Dar os parabéns para o Tony de novo, agradecer o convite. E escolhi um lugar que eu adoro, quem já esteve na minha casa sabe que esse canto aqui é um lugar onde eu passo meu tempo, onde tiro minhas dúvidas, chego com dúvidas e saio com mais dúvidas. Eu tenho uma frase que eu carrego comigo, que a gente conhece a pessoa pelo que ela lê. Então, por isso que eu escolhi esse canto aqui, é onde eu guardo um monte de papel, minhas anotações, onde eu passo a maior parte do meu tempo. Quando estou em casa, enfim, quando não estou viajando, eu me interto aqui nesse canto. Dar os parabéns de novo para o Tony pela ideia, grande iniciativa, baita iniciativa, e agradecer por ter lembrado do meu nome, e acredito que seja útil, tomare que esse vídeo seja útil para todas as pessoas. Muito obrigado, se vemos por esses rodeios e festivais em volta aí durante o ano. Tá? Um abraço a todos.